Olá, Mackenzistas, sejam todos e todas muito bem-vindos à quinta Semana Internacional Mackenzie, um evento majoritariamente online que está sendo realizado entre os dias 25 e 29 de agosto de 2025. O meu nome é Flávio Dutra, sou analista de mobilidade acadêmica aqui da COI, que é a Coordenadoria de Cooperação Internacional e Interinstitucional, ou o Escritório Internacional da Universidade Presbiteriana Mackenzie. A sessão de hoje está sendo gravada no dia 25 de agosto de 2025, a uma segunda-feira, ao 12h30, será sobre as oportunidades de intercâmbio, oportunidades dos programas que são promovidas aqui pela COI, que é o Escritório Internacional do Mackenzie. E para abrilhantar este bate-papo com vocês, nós convidamos os alunos para que possam compartilhar com vocês as informações de como que foi o processo de seleção, como que foi aí o bate-papo, como que foi a experiência no exterior. E eu vou convidar agora para abrir essa sessão a Aline de Paula. A Aline é analista de mobilidade acadêmica aqui da COI, já trabalha tem um tempinho aqui conosco e é especialista no programa de mobilidade acadêmica, que é o programa mais procurado aqui pela COI. Aline, seja muito bem-vinda. Antes de passar a bola rapidamente para a Aline, vou abrir o chat, pode mandar suas dúvidas e as informações, e as dúvidas e perguntas pelo Q&A, pelo chat também. Durante toda a sessão, eu vou compartilhar um link para que vocês possam preencher, que vai valer como horas complementares posteriormente. Agora é contigo, Aline. Seja muito bem-vinda e obrigado. Muito obrigada. Primeiramente, agradeço a todas as pessoas que estiveram disponíveis, né, os alunos que participaram do programa para falar um pouquinho, e os alunos também, que são os ouvintes, que estão interessados na parte acadêmica. Eu acho que é uma oportunidade única para os alunos. Essa parte de internacionalização do currículo é muito importante. Então, agradeço a todos os presentes, os ouvintes, os alunos que já participaram, para a gente poder conversar um pouquinho sobre os nossos programas. Já trabalho na COI já tem um tempinho, tenho uns 12 anos de COI, sou responsável por toda a parte de mobilidade acadêmica, tanto dos alunos mackenzistas que vão para fora, quanto os alunos que a gente recebe também. E a gente tem um programa que é o carro-chefe aqui da COI, que é o Fluxo Contínuo. Esse programa ele é ofertado semestralmente, então o aluno ele pode fazer a aplicação e lembrando que é um processo semestral e em cada processo a gente tem uma lista de universidades que tem vaga para aquele programa específico e o aluno ele pode aplicar no período de um semestre a um ano. Tá? No momento da aplicação, ele já faz a opção se ele quer um semestre ou um ano, e junto ao edital do programa, a gente disponibiliza uma relação de informação de cada universidade, o idioma que a universidade exige, se cobra taxa, se não cobra taxa. Lembrando que 90% das nossas parceiras hoje, o aluno ele fica isento de mensalidade lá. Então, o gasto que o aluno vai ter, na verdade, é o gasto com passagem, com hospedagem, os gastos pessoais e alguma taxa administrativa na universidade, se não escolher uma universidade que cobra mensalidade. É muito importante o aluno que ele tem interesse em fazer um intercâmbio, verificar junto à unidade acadêmica, porque temos hoje disponível em cada unidade acadêmica arquitetura, FAO, Direito, FD, CCBS, que é a Faculdade de Ciências Biológicas e Saúde. Então, cada unidade acadêmica temos um professor representante internacional que auxilia esses alunos na parte acadêmica. O que cursar, para onde ir, onde que é o melhor, o foco do que eu procuro no exterior, qual que é o país, assim, alvo que eu posso ir, e também lembrando da exigência de idioma para cada país. Então, vou para a Itália, que idioma que eu preciso ter? A universidade oferta disciplina em inglês, ou eu preciso necessariamente possuir o italiano? Então, todas essas informações a gente divulga o edital e a planilha com as universidades, cada curso e o idioma que cada uma exige, tá? Dúvidas acadêmicas, sempre temos o apoio do professor representante internacional dentro de cada unidade acadêmica. E aí eu quis trazer um pouquinho de cada aluno para, assim, quis fazer um bate-papo leve, sabe? Uma coisa bem, assim, entender mesmo, porque eu acho que muito técnico, né? Aplicação, como funciona, fica uma coisa muito maçante. Então, eu quis trazer alunos para a gente conversar um pouquinho da experiência no dia a dia, porque uma coisa é eu falando aqui a parte técnica, outra coisa é a gente ver realmente
um aluno que participou do processo, quais que foram as dificuldades que ele encontrou desde a época da aplicação e da época de arrumar as malas, da época de ir embora, eu falo sempre para os alunos, segura a ansiedade, porque o processo de aplicação, de seleção, de indicação, ele é um pouquinho longo. Então, essa parte da ansiedade dos alunos, eu vou dar a palavra para cada um deles, e eu quis pegar alunos assim com destinos diferentes, com experiências diferentes, cursos. Eu tenho todos os cursos aqui, eu tenho sistemas de informação, publicidade e propaganda, psicologia, direito. Então eu tenho diversos alunos que foram para vários lugares para falar um pouquinho da experiência, tanto na aplicação, documentos, se foi difícil, se o que achou de todo o processo de seleção, até acho que a mobilidade em si. O que achou, qual que foi o choque cultural quando chegou. Então, eu vou dar a palavra para cada um deles. Vou começar com a Emily. Emily, a Emily Morimoto, ela é do curso de Sistemas de Informação, aqui da UPM, e ela foi para a Coreia, Pyongyang, então um lugar bem diferente. E eu sei que ela tem experiências ótimas para poder contar, mas Emily, primeiro de tudo eu queria saber o seguinte, o que você achou na aplicação em si? Foi difícil, documentação, contato como um todo, a seleção, toda essa parte até o início da sua mobilidade. Aí depois a gente passa para a mobilidade em si. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Aline. Obrigada por essa oportunidade, né, que você está me dando. É muito legal contar um pouco da minha experiência em relação a como que foi esse processo até eu me inscrever, né? Primeiro, acho que a primeira coisa que eu fiz foi ver quais eram as universidades que tinham parceria com o Mackenzie e quais eram os destinos. Meu curso é Sistemas de Informação. Atualmente eu estou no último ano e eu fui dar uma pesquisada, né, quais eram os países que tinham, e acabei vendo a Coreia do Sul. Então, a Coreia do Sul era um país que eu tinha um pouco de contato, tinha um pouco da influência, né, coreano, que eu conhecia, só que eu nunca tinha pesquisado mais a fundo. Então, o primeiro passo para mim foi decidir qual país que eu gostaria de ir. E na Coreia do Sul, se eu não me engano, a COI tem parceria com umas 4 faculdades de lá. E daí eu Isso. escolhi a que mais se adequava com o meu curso, que foi a Chunhyang University. E para mim foi muito bom. Durante o processo de inscrição, toda hora eu mandava para a Aline: Aline, e se eu mandar esse documento? Aline, vai precisar disso, tal coisa? Mas o processo em si, a questão de documentação é muito bem explicado, e é muito bom que você tenha outras, outras coisas que você fez no Mackenzie. Por exemplo, se eu não me engano, a, o Mackenzie ele oferece curso de inglês, então o Mackenzie também tem aquelas sessões que dá para você ter a conversação em inglês, isso ajuda bastante. Você ter programa de C e T, isso vai te ajudando. Mas a documentação em si foi bem tranquila. E também para eu conseguir tirar o meu visto de Coreia de estudante, para ir para a Coreia também, é, é bem fácil até. Eu acho que a Coreia do Sul é um dos países que ajuda bastante o estudante aí, e o processo em si não demora tanto. Então, da minha parte, não senti tanta dificuldade, porque eu ouvi relatos de pessoas que foram para outros países, né? E daí é um processo um pouco mais burocrático. Eu acredito que a Coreia não seja tanto. E Emily, e no caso da sua chegada lá, como é que foi assim, o choque, a diferença de, porque assim, é um choque em tudo, desde a parte da alimentação até costume, tradição, o fuso horário para você conversar com a sua família no Brasil. Então tem muita coisa assim que envolve. Não é só o estudo em si, porque a gente já imagina estudar, vai, sistemas de informação aqui. Não, PM, que é um curso puxado, né? Um curso complicado. Agora, estudar esse curso em inglês, então tem toda a preparação, a gente faz o curso, a gente estuda, a gente tem o certificado, mas chegando lá a gente vê que é uma coisa assim muito diferente, né? Então, como que Aham. foi essa sua chegada, as aulas, a cultura, como é que você se adaptou com a alimentação, com tudo? Conta um pouquinho assim, em linhas gerais. Então, como eu tinha dito, eu escolhi a Coreia, só que eu não sabia nada da língua. Então, eu cheguei lá na Coreia sem entender nada. Tentava ler uns negócios, não sabia ler.
para ir até a Coreia também, foi uma viagem que teve quase 30 horas de duração, porque você tem que ir primeiro para um país, aí você faz escala, fica um tempo lá e depois você consegue ir para a Coreia, porque não tem voo direto. Então, a viagem em si, ela é muito cansativa. E chegando lá, eu vi que tem bastante choque cultural em questão de costumes, em questão de religião, comportamento, o jeito com que as pessoas se comportam é muito diferente. Eu fui nas lojinhas de conveniência super famosas, foi muito legal. Então, para mim, foi um choque cultural, porque é muito diferente. Eu tô acostumada com o Ocidente, lá no Oriente, apesar de eu ter ascendência japonesa, né, ter um pouco de costume japonês, uma diferença você ver as coisas na prática. Mas eu sinto que eu me acostumei muito fácil lá, porque lá as coisas são fáceis, o processo de pagamento, o processo de transporte, o transporte lá é muito bom, a faculdade em si, eu acredito que ela é muito tecnológica, ela é bem avançada, e sempre tem um pessoal lá pronto para te dar apoio. Na Chunhyang foi o meu caso, né? Eu tinha vários amigos que, que me ajudaram, tanto o pessoal coreano quanto o pessoal de outros países. Então, o pessoal que está lá, principalmente pessoas que vão lá estudar, eles estão muito abertos a conhecer novas pessoas. Isso foi muito bom para mim. Nossa, muito obrigada, Emily, pela sua participação. É assim, eu quis muito trazer uma pessoa da Coreia, porque por causa disso, essa diferença cultural, né, esse todo, acho que é muito legal, assim, para os alunos que têm interesse, até ter uma opção também de destino, porque eles Uhum. têm disciplina em inglês, então você pode aplicar com o inglês. Lógico que dá todo medo desse negócio da leitura. Meu Deus, eu vou ler, eu não vou entender nada. Mas você entender uma cultura diferente é muito legal. Por isso que eu quis trazê-la para poder falar um pouquinho da sua experiência. Agradeço muito. E vou passar agora a palavra para a Esther. Bom, da Esther, a Esther é de publicidade e propaganda, e aí é totalmente diferente, né, Esther? Foi para a França. Então, eu queria que você falasse um pouquinho de todo o processo e de como é que foi a sua estadia lá, a sua chegada e tudo mais. Obrigada aqui pela oportunidade, vou contar um pouquinho. Quando eu fui atrás do intercâmbio, para publicidade mesmo, tinham poucas opções, assim, perto de outros cursos, de lugares para ir. Então, era menos opções, e as que eu tinha visto ali, eu não tinha tido tanto interesse pelo país ali que tinha. Então, eu conversei com a própria moça lá do COI, e ela me sugeriu, foi uma ótima oportunidade, inclusive, ela me sugeriu para eu ir por ADM, que tinha marketing dentro. Então, tinha várias matérias ali em comum, então eu resolvi aplicar como primeira opção para Paris, que eu já morei lá quando eu era menor, e eu morria de vontade de voltar de novo para estudar, né, porque eu estudei lá, só que eu era bem menor, e a segunda opção eu coloquei Itália. Aí consegui em Paris. Eu achei o processo deles bem tranquilo, assim, não tive muitos problemas, como já haviam falado de outras faculdades, que era um pouquinho mais chato, que eu sempre estava em contato com você também. Foi muito fácil o contato com a faculdade também, a gente sempre estava ali por e-mail mandando. Ficou meio em cima por conta da moradia, porque eu fui para um lugar que realmente é um pouquinho mais difícil. A moradia, então, eu fiquei uns 2 meses ali procurando, foi um pouco mais complicado, mas deu tudo certo. A de Paris, né, é importante pontuar também que ela não tem um dormitório, né? Porque tem várias faculdades que tem, ela não tem. Mas, assim, tem várias opções de dormitórios que às vezes o pessoal pega ali por perto, enfim, tem várias opções. E a faculdade eu achei muito boa. A sala dos alunos internacionais deu para entreter bastante. O método que a faculdade aplicava também sobre trabalhos era muito legal, porque a gente interagia muito com o pessoal dos outros países, a gente fazia muitos programas juntos. A faculdade, inclusive, disponibilizava várias viagens que você poderia fazer com um grupo da própria faculdade. Então, tive amigos também dessa mesma faculdade que foi com um grupo de pessoal com a faculdade. É super legal para, assim, realmente conhecer outras culturas também, além dali de Paris, que você pode viajar para outros lugares, fazer passeios diferentes também. E foi maravilhoso, assim, eu adorei a experiência, principalmente agora. Eu acho que é um choque de cultura bem grande, assim, porque eles têm uma personalidade muito diferente, uma dinâmica muito diferente, assim, também de lidar nesse lado da faculdade mesmo, sabe? De pessoas, eles são um pouco mais rígidos, mas foi muito legal, assim, eu achei que foi a grade horária também
da faculdade não foi nada puxado, foi muito legal que eles davam um espaço para os alunos internacionais um dia da semana livre, então foi tudo muito bom, assim. Uma coisa legal que você falou foi isso, né? Você ir para uma outra universidade, não só você vai ter contatos com franceses. Você foi para a França, você não teve contato somente com franceses. Você conheceu pessoas assim do redor do mundo, porque todo mundo tem, eles recebem diversos estrangeiros. E isso acontece em praticamente todas as universidades. Então, o aluno em mobilidade, ele não vai ter contato somente com pessoas do país que ele está indo, mas muito pelo contrário, conhece muita gente. Então, é uma coisa bem importante por causa disso. Você tem contato com culturas do mundo inteiro. Então, muito obrigada, Esther, pelo seu depoimento. Achei muito legal assim trazer alguém também da Europa, sabe? França é um país assim que é bem procurado também. E agradeço muito pela sua participação. Vou trazer agora a Beatriz. A Beatriz é de psicologia e a Beatriz também foi para um lugar assim bem diferentão, né, Beatriz? Romênia. Se puder falar um pouquinho da sua experiência como um todo, agradeço. Então, o processo de aplicação, eu até brinco com as pessoas assim que você falou, né, que é um lugar bem diferente. As pessoas geralmente não pensam em ir para a Romênia. Não. A Emily falou que ela já pensava em ir para a Coreia, eu não pensava em ir para a Romênia, pensava em ir para outros lugares. E eu acabei caindo meio que de paraquedas, assim, mas foi surpreendentemente uma experiência muito gratificante, muito maravilhosa, assim, para mim. E eu falo para todo mundo, assim, que eu sei que eu quero ter essa experiência de novo para outro lugar, assim, não sei para onde, mas realmente abre muito os olhos, assim, amplia a sua visão de mundo, assim. E o meu processo de aplicação, ele foi incrivelmente, assim, muito fácil para mim também. Eu lembro que eu acho que a Aline tinha mandado no grupo dos intercambistas, assim, tipo, que a aplicação dos alunos já podia ser feita, assim, alguma coisa assim. E no dia seguinte, a mulher responsável pela COI da outra universidade me mandou e-mail, assim, então foi super rápido, a comunicação com ela era super rápido. Não só a moça de lá também, mas a todas as pessoas, assim, os professores, os alunos, os outros alunos intercambistas, os alunos também da Romênia que recepcionaram a gente, todo mundo, assim, super gentil, assim, super aberto para conversar, assim. Eu acho que também tem uma diferença, assim, de cultura também, porque lá também é um país do leste europeu, então eles sofrem também um pouco com essa questão do estereótipo, de ser perigoso e tudo. Mas eu acho que tem um pouco essa diferença também de alguns outros países da Europa. Lá eu senti, pelo menos, eles muito abertos, assim, com a gente. E eu não sei como é que funciona em outras universidades, em outros países, mas lá também a gente tinha também o programa do Erasmus, e lá na faculdade tinha um programa chamado ISN, que eram os alunos voluntários da faculdade que ajudavam a gente com tudo. Você podia ter o que eles chamam de buddy, que é uma pessoa que te ajuda em tudo, que, enfim, leva para passear e te ajuda com um monte de coisa. Então, eu fui bem acolhida. Eu acho que a única coisa na questão do processo de aplicação que eu acho que foi um pouquinho mais difícil foi que o consulado da Romênia no Brasil é no Rio de Janeiro, então eu tive que ir para o Rio de Janeiro para tirar meu visto, mas também assim, foi uma coisa super rápida, saiu, foi super tranquilo. Meu passaporte chegou até aqui, então foi bem tranquilo. Na questão da viagem para chegar até a Romênia, também é uma viagem relativamente longa, eu tive que fazer 2 conexões para chegar até lá. Mas assim, é um pouquinho cansativo também, tem a questão do fuso horário, que é de 5 a 6 horas também, mas você se acostuma. Em relação à moradia, isso também foi uma coisa que a faculdade, foi outras coisas também que eu achei que eles ajudam bastante, eles super dão apoio, e eles têm a disponibilidade que eles falam que é os hostels deles, né, que são os dormitórios. Então você divide quarto com uma pessoa, que no meu caso eu dividi com uma chinesa, com uma menina da China, então assim, foi uma experiência completamente diferente. E você fica nesse complexo de dormitórios, então você paga ali uma mensalidade de 110, eu acho, 110 lei, que é quase R$ 200, então é relativamente mais barato do que alugar um apartamento, por exemplo. E em relação ao dinheiro,
também, a moeda deles é relativamente parecida com a do Brasil, então eu tive essas vantagens, assim, de já ter ali uma moradia mais barata, o dinheiro um pouquinho mais barato também. E estão perguntando aqui qual universidade que eu tava. Chama Babis Bolyai University, Universitatea Babis Bolyai. Ela fica numa cidade chamada Cluj-Napoca, que é relativamente no interior da Romênia. Mas é uma cidade universitária e eu acho que foi uma das surpresas que eu tive quando eu fui para lá, porque antes eu pensava, nossa, eu vou sozinha para a Romênia, quem que vai para a Romênia? E eu cheguei lá, é uma cidade super internacional, assim, tem vários estudantes internacionais, não só do Erasmus, mas de mestrado, de graduação, e é uma cidade, assim, relativamente grande, assim, é do interior, mas é relativamente grande. Então tem várias coisas para fazer dentro da cidade também, mas fora da cidade também os alunos levam a gente para passear, tinha essas questões de integração, vários eventos de integração, então acho que foi uma experiência muito legal no geral também. Ai, que ótimo. Agradeço muito você, Beatriz. Acho que foi assim. É um lugar que ninguém nem imagina, né? A pessoa fala, ah, nossa, Romênia, aí tem o idioma. Mas aí, tudo bem, eu vou estudar inglês, mas como é que eu vou comunicar com o pessoal em si? Acho que entra bastante o povo da Coreia também, né? A Emily que está aqui, que sabe também como é que é essa diferença de idioma e o medo, né, de ir para um país que realmente não, mas, gente, será que eu vou conseguir me comunicar somente em inglês? Não só as aulas em si, mas, tipo assim, na vida como um todo, não só na parte de estudo, mas na vida como um todo, acho que tem alguns questionamentos, e aí depois que você vai, que você passa pela experiência, você fala, gente, acho que eu vou de novo, agora eu quero um outro país mais diferente ainda. É assim que funciona. Mas agradeço muito, Beatriz, pela sua participação. E eu vou chamar agora a Amanda, que é a Amanda, eu vou deixar o Vinícius por último, porque ele é de um outro programa que eu vou falar um pouquinho sobre o programa que o Vinícius participou. Mas a Amanda, ela foi para os Estados Unidos, para Duke University, ela é do curso de Direito, e eu quero trazê-la para falar um pouquinho sobre esse programa, sobre essa universidade em si, a experiência que ela teve nos Estados Unidos. Obrigada, Aline. Bom, como ela falou, eu faço direito, eu me formei no caso. Esse programa ele é específico para quem está no final da faculdade de direito. Duke ganhou de novo como a melhor faculdade de direito dos Estados Unidos esse ano. Então, uma faculdade extremamente renomada no curso de direito. E quando eu comecei a ver as opções do COI e opções de mobilidade, é muito difícil no direito, porque a lei não é a mesma. Então, é muito difícil você sair do meio do curso aqui no Brasil e ir para qualquer outro país, em qualquer lugar do mundo. Então, quando teve a oportunidade de ir para uma super faculdade, eu apliquei, fiz todo o processo. O processo eu achei relativamente fácil, porque é tudo pelo Mackenzie. É uma parceria bem legal, que eles mandam um aluno para cá e a gente manda um para lá. Então, foi bem bacana. Só que lá é uma faculdade de pós-graduação, né? Direito não é um curso de graduação, que nem o nosso. Então, os alunos lá eram mais velhos e você faz parte do programa de mestrado deles. Então, tinham muitos internacionalistas, o que era muito bacana, porque os americanos não eram tão receptivos, eles têm mais dificuldade de se abrir assim com as pessoas que chegam, e os mestrandos não, são do mundo inteiro, então tinha gente de Luxemburgo, Austrália, tinha China, Japão, tinha muita gente da América do Sul, então tinha pessoal do mundo inteiro estudando ali e de diferentes idades. Moradia foi um pouco complicado, porque para você alugar um lugar por 6 meses era sempre muito difícil, não é exatamente 6 meses, porque as aulas lá demoram 4 meses, né, o tempo total, então, e não tem onde dormir, né, dormitório lá é só para quem é da faculdade, da graduação mesmo. Então foi um pouco complicado, mas tem várias opções. Eu tinha amigos que moravam em um apartamento sozinho, ou dividia apartamento, morava ou numa casa e pegava um quarto. Tinham várias casas, realmente, que cada pessoa era de algum lugar. Tinha gente da escola de
de medicina, tinha gente que era da graduação. Então, para achar outros lugares para morar, tem várias opções e de diferentes valores e localidades. Duke fica numa cidade super pequena da Carolina do Norte, mas que tem bastante coisa para fazer, tem outras cidadezinhas perto, universitárias também, então dá para conhecer bastante gente. E é um programa muito legal para quem é do direito, porque você pode montar sua grade do jeito que você quer com as matérias que eles oferecem. É, você não precisa fazer as matérias obrigatórias do programa de mestrado, mas se você quiser voltar para terminar o mestrado lá, você tem essa oportunidade de aplicar novamente e completar o mestrado e sair com um diploma de lá. Então, é realmente uma oportunidade muito legal. E eu recomendo super para quem é do direito e para a DU. Entre as opções que tem, tirando a dupla titulação com o Dayton, é uma das melhores opções. Muito obrigada, Amanda. Eu quis trazê-la justamente para falar um pouquinho sobre isso. A gente está assim, focando no fluxo contínuo, que é um programa que a gente tem a cada semestre, é um programa que engloba diversos países. Eu vi aqui uma das perguntas se entrava Canadá, então assim, entram vários países, tá? Temos Canadá, temos Inglaterra, Estados Unidos, Portugal, França. Então, são muitos países. E aí eu quis trazer a Amanda justamente por isso, porque a gente também tem programas de dupla titulação com alguns cursos específicos aqui da Universidade Mackenzie. Direito é um deles, que a gente tem um programa com Dayton, com Ohio University, com St. Mary. Então a gente tem alguns programas de dupla titulação específicos para cada curso também, tá? Esses programas eles são diferentes do fluxo contínuo, são abertos editais em períodos certos, que aí é de acordo com cada parceria, o aluno ele já vai para lá para fazer disciplinas que são disciplinas obrigatórias do programa, então é um programa um pouquinho diferente do fluxo, que é um programa um pouco mais aberto, então o aluno no programa do fluxo pode escolher disciplinas, tem alunos que faz disciplinas de outros cursos, então é uma coisa mais aberta, tá? Aí, vou trazer o Vinícius, porque o Vinícius, ele participou de um programa que a gente tem em parceria com o Santander Universidades. Esse programa, ele é aberto sempre que o Santander abre, disponibiliza, mas geralmente são programas anuais, tá? E a gente disponibiliza para os alunos. São programas, assim, concorridíssimos. É um programa totalmente pago pelo Santander Universidades, e o aluno, ele passa no período das férias, um período na Espanha. O programa se chama Top Espanha, e o Vinícius foi um dos contemplados. Então, eu quero trazê-lo para falar um pouquinho sobre o programa, sobre a experiência que ele teve no período das férias lá na Espanha. Obrigado, Aline. Obrigado pelo convite de participar da Semana Internacional do Mackenzie, né? E como você falou, o Top Espanha, né, um programa de curta duração, né, que acontece nas férias de julho. Apesar do pouco tempo, assim, o programa é transformador, né? Te abre uma visão, te motiva a explorar horizontes, assim, te traz uma visão, te tira de uma bolha, né? Assim, que lá fora tem muita oportunidade, né? Tem muito programa legal e que é possível, né? E que é totalmente possível. Mas contando um pouquinho aí do processo de seleção, né? Em relação ao Top Espanha, eu achei super tranquilo, né? Não é uma documentação muito burocrática, né? O processo acontece muito rápido, né? Então, acho que em abril, mais ou menos, que saiu o edital do Mackenzie, do programa. Acho que em maio saiu os resultados, né? E em junho a gente prepara as malas, prepara as coisas, e lá dia 1º de julho a gente já estava na Espanha, né? Então acontece muito rápido, você fica sem acreditar, mas é uma puta oportunidade de, assim, para quem não tem a disponibilidade de passar um semestre, né, 2 semestres fora, mas quer ter a experiência internacional, quer ter essa vivência, quer explorar novos horizontes, quer ter essa vivência lá fora, esse programa aí é perfeito, né? Então, falando um pouquinho do programa, é um programa totalmente bancado pelo Santander, como você falou, né? Então, até a questão aí das passagens, a questão da alimentação, a questão da hospedagem, né? E o programa, ele oferece aí uma bolsa de estudos, né? Para você estudar durante 3 semanas
na Universidade de Salamanca, né? Que eu já adianto aqui para vocês que é uma universidade maravilhosa, é uma universidade que tem uma estrutura incrível, os professores muito competentes, né? E ao contrário, o que as meninas falaram, da Emily, da Beatriz, do idioma, né? O espanhol já é um pouquinho mais fácil de entender, né? Então a gente consegue entender bem eles, só que eles têm bastante de dificuldade de entender a gente, né? Mas a gente consegue se virar melhor. Mas assim, é uma experiência incrível, porque lá na universidade, por ser um curso de verão nível global, né? Também tem muito estrangeiro, então a gente não fica ali só com a nacionalidade espanhola. Em 2025, tinham 72 nacionalidades representadas na universidade, então muita gente de fora, aproximadamente 3.000 estudantes fazendo os cursos de verão da Universidade de Salamanca, né? E é realmente impactante, assim, você sai de lá com um amadurecimento mesmo profissional, pessoal, como eu falei, motiva você a buscar coisa lá fora, a olhar o mundo lá fora, ver o quanto de oportunidade tem, quantos programas legais tem, né? Em relação às aulas lá, os professores muito bons, muito exigentes também, então assim, a aula acontecia na parte da manhã, de segunda a sexta, mas à tarde, ó, cheio de lição, cheio de lista de exercícios para fazer, mas que no final vale muito a pena, né? Porque você está lá aproveitando a estrutura de uma universidade que nem a Universidade de Salamanca, que é uma das mais antigas da Europa, né, e uma das mais prestigiadas da Europa, é uma experiência incrível, transformadora mesmo. E outra coisa, Vinícius, o Top Espanha, lembrando que o Top Espanha ele é um programa do Santander para imersão cultural. Então, você tem as aulas de espanhol, o Vinícius está aqui, que se eu falar alguma bobagem, me corrija, por favor. As aulas de espanhol e os passeios culturais também, não é? Então, assim, é um programa de de verão, na verdade, nas férias, e aí o aluno ele tem não só as aulas de espanhol dentro da Universidade de Salamanca, acredito que deve ter horários certos para o aluno cumprir, mas também tem os passeios com o grupo como um todo, e o grupo, assim, de diversas universidades do Brasil. Só que a Universidade de Salamanca é uma universidade de referência, então eles têm diversos programas de verão. Então, acredito que o programa de Santander deve de acontecer com outros programas de verão também, junto com outros programas, outras universidades. Mas eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa imersão cultural mesmo. Como é que foi os passeios? Como é que era o grupo? Como é que era o entrosamento com a universidade como um todo? Claro. Então, fora as aulas, né, a gente tinha sim os passeios e que aí acontecia com todo mundo. Por exemplo, de conhecer a própria cidade de Salamanca, né? Então, juntava ali a turma toda, outros países também, japoneses, coreanos, americanos, né? A gente saía, explorava a cidade de Salamanca, que inclusive é muito bonita, tem muita história a Universidade de Salamanca. Aí o guia ia contando a história para a gente teve esses passeios, a gente teve a visita nas catedrais da Espanha, então a gente foi para a cidade de Toledo também, e assim, por você estar ali no cotidiano, vivenciando aquelas férias, você tá ali mais aberto a ter conexões, né? Então, é claro que às vezes outras nacionalidades não têm tanta facilidade com o espanhol como a gente tem, mas a gente se arrisca, a gente entra no grupo, a gente chama para conversar. Então, um programa desse você fica muito mais aberto a ter a comunicação, se conectar com outras pessoas, né? E você vê o quanto que tem culturas diferentes, né? É, como religião, costumes, alimentação, né? Até o modo de se vestir, né? Até a forma de Então, se comunicar, né, é diferente de uma pessoa para outra, é muito, exato. muito diferente. Então, quando você vai fazendo esses passeios, você vai tendo a oportunidade de se conectar com outras pessoas, outras nacionalidades, e assim, você vê o quanto o mundo é diverso, né? O quanto tem muitas coisas diferentes do nosso convívio, do nosso costume, né?
Então, isso agrega muito, viu? Muito obrigada, Vinícius. Adorei que você trouxe um pouquinho dessa experiência do Top Espanha, que eu acho que é um programa muito procurado pelos nossos alunos. E muito obrigada pela sua participação. Na verdade, antes de abrir as dúvidas, que a gente vai tirar dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo, eu queria falar aqui que eu convidei mais 2 alunos, mas que infelizmente eles não puderam participar, que é a Camila da administração, que está em Chongqing também, mas ela está em mobilidade agora, então ela fez de tudo para entrar, mas devido ao fuso, agora já é 1 hora da manhã lá, então foi bem complicado para ela. E o Leonardo, que participou para a Duke University, entrou em contato comigo, estou indo para o meu estágio, tal, não vou conseguir. Falei, não, tudo bem, mas eu queria deixar o agradecimento aos 2 alunos que fizeram de tudo para estar aqui com a gente também, e agradeço a todos que estiveram presentes aqui. Vamos abrir as dúvidas, Flávio. Não sei se tem alguma dúvida aí no chat. Vamos lá. Muito bem. Temos algumas dúvidas. Eu vou iniciar as dúvidas primeiro pelo box Q&A, Questions and Answers, e depois nós vamos ali validando as que a gente também recebeu pelo chat. A primeira dúvida que recebemos ali pelo Q&A é quando vai abrir o edital para aplicar a mobilidade acadêmica, se eu quero ir no segundo semestre do próximo ano. O edital vai ser liberado em outubro, agora, e para a mobilidade no segundo semestre de 26. Perfeito. Obrigado, Aline. Ah, a próxima pergunta é a pergunta anterior foi feita pelo Nicolas Gazon. A segunda é pela Laura Zaquelo. Ela pergunta: queria entender como escolher o local onde iriam se alocar. Será que é em questão da acomodação, Laura? Manda um oi aqui pelo chat só para a gente confirmar se é sobre isso que você está querendo dizer. Caso seja, a Aline consegue te passar essas informações daqui a pouco. Vamos ver, acho Porque que... assim, Flávio, eu acho que eu posso falar como um geral. Se for para Isso escolher mesmo. o lugar que a pessoa tem interesse de ir, eu acho que é legal conversar com a professora internacional para saber qual que seria o lugar ideal. Agora, o local, tipo assim, passei na universidade, como é que eu vou saber para onde que eu vou? Geralmente a universidade auxilia os alunos nisso. Então, vai passar direitinho o local, se eles têm acomodação dentro, se não tem acomodação, se tem lugares que eles indicam para o estudante conseguir locar. Então, tem essas 2 opções. Se é para a universidade, que universidade que eu vou, o professor internacional consegue auxiliar em relação ao destino. Agora, onde que ficarei, qual o dormitório que ficarei, a universidade sempre auxilia os alunos nisso também. Perfeito. Acredito que era realmente isso. Inclusive, ela confirmou aqui. Temos uma pergunta da Valentina. Vocês podem falar um pouco sobre o programa de dupla titulação, por favor, de direito, por favor? Foi o que você mencionou de Duke, não foi? Não, a Universidade de Duke não é de dupla titulação, tá? Tá. Esse programa de Duke vai ser liberado essa semana agora, mas não é de dupla titulação. Os programas de dupla titulação tem a professora Regina Giorgetti, que ela é a professora representante internacional da Faculdade de Direito, e ela vai conseguir auxiliar todos os alunos, mas já de antemão já informo que a gente vai fazer a liberação no nosso site, acredito que até o final desse mês de agosto, com todas as informações de cada programa, porque as aplicações são diretamente com a universidade que tem interesse. Então, a gente tem Dayton, a gente tem Ohio University, a gente tem St. Mary, então o aluno ele entra em contato diretamente com a universidade e a gente vai disponibilizar até o final desse mês no nosso site as informações, mas a professora representante internacional já consegue auxiliá-los também, caso tenha alguma dúvida específica. Perfeito. Obrigado, Aline. Temos uma nova pergunta, acredito que seja. Gostaria de saber se. Anônima essa pergunta. Gostaria de saber se tem possibilidade de bolsa de estudos para custear todos os gastos gerais no país de destino, onde posso conseguir. A- Essa informação nós este trâmite de bolsa de estudos integral nós não oferecemos a priori nos portfólios de programas da COI. Existe sim alguns projetos para que a gente possa inserir algo nesse sentido,
mas não tem nada desenhado ainda. Então, não temos esse, de bate-pronto, não temos este programa para te oferecer. O que Eu acho que temos. um dos programas que poderia seria o programa do Top Espanha, do Eu ia Santander, falar. porque aí é totalmente pago, né? Tanto a passagem, hospedagem, alimentação, como o Vinícius falou. Agora, o programa de mobilidade, fluxo contínuo, dupla titulação, o aluno ele tem o gasto com passagem aérea, hospedagem, gastos pessoais. Exatamente isso. Então, a única opção que temos no momento é o programa Top Espanha. É só, eu vou deixar aqui daqui a pouco um link com a página, inclusive eu vou vir aqui agora, com a página da COI lá na internet. Só acessar www.mackenzie.br/International Affairs, à direita do site da UPM. E lá vai ter uma bandeirinha do Brasil. Nessa bandeira você clica, estou colocando aqui o link para que vocês possam ter mais informações de todos os programas promovidos pelo nosso escritório aqui internacional. Mas então essa pergunta foi respondida. Próxima pergunta. Deixa eu ver aqui, tem inúmeras. Entendi. Obrigado, infelizmente sou espanhola e não tenho. Espanhola é somente para quem é. Como faço para fazer as matérias que eu posso cursar na faculdade no exterior? Como faço para fazer. Deixa eu ler novamente. Como faço para saber as matérias? Como você sabe essas matérias? Na verdade, assim, o Mobilidade. aluno ele vai ter que entrar no site da universidade que você tem interesse em fazer a aplicação e verificar as disciplinas que eles ofertam para o seu curso. Inicialmente é feito um plano de estudos inicial, então você vai colocar as matérias que você possui interesse em cursar. Não necessariamente são aquelas que você vai realmente cursar, porque depois que a gente indica e que envia esse documento para eles, pode ter alguma colisão de disciplina, ou alguma disciplina pode não ser ofertada, mas aí a universidade já vai saber o que você busca lá fora para conseguir ofertar uma disciplina parecida com o que você busca. E toda essa parte de disciplinas, parte acadêmica, o professor representante internacional consegue auxiliá-los também, tá bom? Próxima pergunta. Existe algum intercâmbio para a Alemanha para quem faz ADM? De alguma Seria por mobilidade acadêmica? Passa 6 meses ou um ano? Talvez? Tá anônima a pergunta. De cabeça aqui não. Temos para a Alemanha, mas eu não sei dizer ao certo o curso. Vai precisar aguardar liberar o edital e as universidades que entram, lembrando que cada processo são universidades diferentes. E aí ele consegue fazer o filtro no curso para saber se tem o curso dele ou não. Joia, obrigado, Aline. Vocês dão suporte para transferência também? Transferência seria transferência para os cursos semelhantes que você faz aqui no Brasil para o exterior de forma definitiva? Acredito. Se a pessoa responder sim, ali não vai deixar de ser anônima, né? Então, acho que deve ser essa a pergunta. Não fazemos esse tipo de assessoria. Esse tipo de assessoria não é uma competência da COI aqui do Escritório Internacional. Sugiro para que você busque as informações diretamente com a universidade de interesse e, se desejar, estiver de acordo ali com o que você pode investir, busque despachante, tudo para organizar, para ficar mais fácil para você. Mas a transferência não é o objetivo desse bate-papo, mas a transferência para universidades estrangeiras, mesmo que você esteja no terceiro, no quarto ano, não necessariamente você vai para o ano semelhante ou dar continuidade, principalmente pensando nos Estados Unidos, América do Norte, Canadá e Estados Unidos. Você pode estar no terceiro ano da faculdade, pedir uma transferência para o teu curso de administração e não necessariamente você retorna, às vezes, para o primeiro semestre. Você não participa do processo de seleção como um vestibular, por exemplo, mas entra como um transfer. Então, a gente não faz esse serviço, tá? Tem diferença entre mobilidade acadêmica e fluxo contínuo? Essa pergunta é interessante. Não tem, né, Aline? Não, o fluxo contínuo, na verdade, é um programa nosso de mobilidade acadêmica. Então, é o nome do programa, fluxo contínuo. Mas é interessante essa pergunta porque a gente está, inclusive, esses dias, entre uma reunião interna aqui na COI, nós estávamos pensando realmente na mudança desse nome, então
bom saber que tem essa dúvida aí pairando com vocês. Vamos lá, próxima pergunta. Nós temos ainda alguns minutos. Onde eu acho as faculdades que têm parceria com o Mackenzie? Boa, essa aqui quem fala é a Daniela Funari. Vou compartilhar aqui o link. Isso, na verdade é o seguinte, a gente tem na nossa página o link das universidades parceiras, que aí é um link geral, que entra todas as parceiras, e a gente tem disponível, quando libera o edital, as universidades que entram nesse programa, que são diferentes, que sai junto com o edital. Aqui, estou compartilhando aqui o link, onde vocês vão ter essas informações. Neste link, vamos imaginar agora o que está aberto. Vai lá, mobilidade acadêmica, mais um pouco mais abaixo, documentos de apoio, clica, planilha com a lista das universidades estrangeiras, com vagas para mobilidade. E aqui vai ter essas informações deste edital. Inclusive, se paga ou não a mensalidade. Né? Lembra que a Aline falou que cerca de 90% das universidades parceiras da UPM não prevê o pagamento de mensalidades nem de anuidade? Então, lá nessa tabelinha, vocês vão saber essas informações e aplicar, possivelmente, para aquela que vocês têm maior interesse. Pessoal, estamos caminhando para o final, temos inúmeras perguntas ainda que serão respondidas através ali, possivelmente, de comunicação interna aqui, a gente encaminha depois para os alunos. Mas, em linhas gerais, essa sessão foi gravada e será disponibilizada no nosso canal do YouTube, que é o Mackenzie International Affairs. Deixa eu ver se é isso mesmo. Mas, de qualquer forma, se porventura a sua pergunta não foi solucionada, sanada durante essa sessão, não tem problema. Passando a Semana Internacional, a partir da semana que vem, fiquei com dúvida, participei da sessão com a Aline. Preciso saber mais informações sobre este programa. Gostei muito do programa lá que o Vinícius participou. Como é que eu sei desses programas? Vocês são mais do que bem-vindos a vir conhecer o nosso escritório. Já na porta tem ali, entre sem bater, não precisa nem bater, não precisa nem marcar o horário. Nós estamos no prédio João Calvino, número 41, prédio 41, aqui do campus da Consolação, na sala 602. Estamos aberto para atendimento a partir das 8 da manhã até as 18 da noite. Com algumas exceções, a gente consegue até às 19, mas preferencialmente entre 8 e 18 horas. Tá bom? Então, acredito que seja isso. Vou passar a palavra para a Aline para considerações finais. E dúvidas, também pode mandar um e-mail para o coi.alunos@mackenzie.br. Bom, agradeço mais uma vez a todo mundo, os ouvintes que estiveram aqui presentes, as dúvidas. Acho que o Fluxo Contínuo é um dos programas que acho que os alunos possuem mais dúvidas, né? Porque é um programa muito amplo, e fora o fluxo contínuo, as duplas titulações, que aí já são mais específicos de cada curso, o Top Espanha, que é um programa super concorrido, então os alunos possuem muita dúvida, como que é feita a aplicação, como que é feita a seleção. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, lembrando que o edital agora de Duque vai sair, né? Que é para o direito, a gente vai ter o edital de Duque que vai sair nessa semana ainda, e temos o edital do fluxo contínuo que vai sair em outubro. Então, aos alunos que tiverem dúvidas, pode escrever para a gente no coi.alunos@mackenzie.br, o Flávio já falou e eu reforço, né? E vai ser um prazer receber todos vocês, a gente responde todos os alunos, podem vir na COI que também sanamos as dúvidas de vocês. E estamos aí, aguardamos todos vocês, agradeço mais uma vez imensamente a todos os alunos maravilhosos que estiveram presentes aqui, acho que sem vocês não seríamos nada. Muito obrigada por todos vocês, viu? Obrigado, Aline. Obrigada. Obrigada, Aline. Muito obrigada, Aline. Bom dia. Tchau, tchau.